Então, vamos lá. Estadiamento é outro capítulo chato. Parece que eu só pego capítulo chato para falar, né? Então, estadiamento do câncer de mama é uma coisa assim. Nós vamos falar algumas coisas aqui, mas vocês têm que estudar e decorar o estadiamento, né? Até o Marcelo colocou aí uma coisa do NCCN, mas o estadiamento é de 2018, né? Não teve mudança de 2018 para cá. O que mudou foi de 2010, que mudou para o 2018, tirando o carcinoma lobular in situ e introduzindo, né, introduzindo os marcadores biológicos, o grau histológico, o receptor de estrógeno, progesterona e o HER2, né? Basicamente foi isso que mudou como marcadores biológicos que entraram no novo estadiamento. Não tem muita coisa assim para a gente falar, vocês têm que tentar memorizar e tentar agrupar sempre as coisas, né? Vamos começar assim. Então, o estágio 0, tumor in situ, ficou só o ductal in situ, Paget, né? A gente pode considerar uma outra entidade como um carcinoma in situ, quando você tem, por exemplo, um carcinoma intracístico, né? O cisto nada mais é do que uma dilatação de ducto. Esse carcinoma intracístico também é um carcinoma in situ, né? Mas o clássico aí é considerar o carcinoma ductal in situ e o Paget. O lobular saiu fora, ficou como uma entidade benigna, né? O estádio 1 divide, enfim, em 1A, 1B, né? O 2A, 2B, então tumor até 5 centímetros, axila negativa, vai ser o estádio 2A, o 2B quando tem axila positiva. Lembrar sempre que o 2 centímetros ainda é estádio 1 e que os 5 centímetros ainda é estádio 2, né? E em relação ao estádio 3, eu acho que fica assim mais ou menos tranquilo, assim, de guardar que qualquer alteração de, por exemplo, ulceração de pele, podorange, nódulos satélites na pele, tudo isso já joga para um estádio 3 e todo linfonodo, né, que for N2 também já é estádio 3, né? Então, você pode ter um T1, N2, já é estádio 3. Sempre a axila manda mais do que o tamanho da lesão, o tamanho do tumor. Então, isso aí tem que, eu acho que não adianta aqui, nós vamos falar nos testes, vocês vão ver quais são aí as pegadinhas, né? E o que a gente tem em relação a esse estadiamento novo, que são, assim, o estadiamento patológico, prognóstico clínico e prognóstico patológico, né? Que foi o que foi introduzido no novo estadiamento, que nós vamos ver, então, aí durante os testes, tá? Não adianta a gente querer aqui ficar falando, detalhando cada coisinha que tem aqui. E isso aqui foi incluído, ó, tipo histológico, né? Também entra no estadiamento tipo histológico. Agora, é meio estranho assim colocar, por exemplo, o carcinoma inflamatório como um tipo histológico, né? E não é um tipo histológico, né? É uma entidade clínica, né? O medular, sim, né? E mucinoso, e as outros chamados, então, carcinomas especiais da mama, tá? São colocados aqui também como eles entram também como fator prognóstico, né? Só que lembrar que o carcinoma inflamatório não é um tipo histológico, né? Ele é uma entidade clínica, né? Qualquer carcinoma pode dar um quadro inflamatório na mama, caracterizar um carcinoma inflamatório, que nós vamos ainda ver esse capítulo hoje aí. Então, isso aí vocês têm aí para avaliar melhor. Então, o estadiamento
ficou como um estadiamento prognóstico clínico, né? Então, você vai fazer 2 estadiamentos, né? Você vai fazer o estadiamento prognóstico clínico, que é baseado na história, no exame físico, e lembrar que exame de imagem você faz como um estadiamento clínico. Então, você tem uma lesão não palpável, mas está presente na mamografia de tanto centímetro ou no ultrassom. Então, você tem os exames de imagem que entram no estadiamento clínico, né? Você tem a citologia ou histologia, né? Tudo isso antes do tratamento. Toda vez que você está fazendo um estadiamento clínico, você coloca um Czinho na frente do T, um Czinho na frente do M, um Czinho na frente do M. E o que foi introduzido aí de fator é o grau histológico, 1, 2 e 3. O HER2 foi incluído como marcadores, o receptor de estrógeno e o de progesterona, né? Aqui não entra a assinatura genômica, né? A assinatura genômica entra no prognóstico patológico, né? E ele vai te dar uma orientação para o tratamento inicial do câncer de mama. Se essa paciente vai para uma quimio, se ela vai direto para a cirurgia, né? E se aplica a todos os pacientes, independente da sequência inicial, se ela vai para a cirurgia ou químio, né? Então, esse é o estadiamento prognóstico clínico. Aí nós temos o prognóstico patológico, né? Esse prognóstico patológico é reservado para todas as pacientes, exceto aquelas que foram submetidas a químio neoadjuvante. Então, esse estadiamento prognóstico patológico vai incluir esses dados que nós vimos aí do estadiamento clínico, né? E ele inclui, então, as plataformas genéticas, né? No estadiamento, quando mudou em 2018, foi incluído como plataforma genética o Oncotype. Depois foi incluído o MamaPrint e depois foram incluídas outras plataformas gênicas, nós vamos ver no próximo capítulo. E o Oncotype foi o primeiro que foi padronizado pela JCC para a realização disso. Então, por exemplo, qual a importância disso? Às vezes você tem um tumor T2 que você fazendo essa plataforma genética e o Oncotype, sendo ele HER2 negativo, receptor positivo, ele pode ser jogado para um estadiamento T1A ou T1B, né? Um estadiamento abaixo do que ele estava, que era um T2 inicial no estadiamento prognóstico clínico. Então, essas plataformas gênicas são a novidade desse estadiamento. E aí vocês sabem que o grau histológico mais diferenciado, o grau 1, né? Aquele que tem mais formação tubular, pouco pleomorfismo nuclear, que você tem o grau histológico 1, né? Pouca mitose, né? No grau histológico 3, você vai ter pouco túbulo, né? Arranjo tubular, vai ter pleomorfismo nuclear, maior número de mitoses, então esse é o grau 3. Então aqui o grau 3 é o pior prognóstico, o grau 2 é intermediário e o grau 1 é o melhor prognóstico. E aqui também, em relação à classificação, vamos chamar de molecular ou molecular-like, né? Baseado na imunistoquímica, nós temos assim, deixa eu voltar aqui, peraí. Voltar um aqui. Nós temos assim, como melhor prognóstico, apesar de você veja bem, triplo positivo, é o que tem receptor hormonal de estrógeno, progesterona, e tem o HER2 positivo. Agora, o prognóstico dele é melhor porque ele tem mais tratamento. Ele tem a químio, ele tem o tratamento alvo molecular, e ele tem tratamento hormonal. Então, ele é o prognóstico dele, apesar de ser um HER2, ele é o que tem melhor prognóstico. O luminal não HER, né? Tem um prognóstico melhor também.
O HER2 enriquecido é só o HER2, só tem, então, químio e tratamento, terapia-alvo, né? E o triplo negativo é o pior. Então, aqui é assim, o triplo negativo é o pior prognóstico, depois é o HER2 puro, né? O luminal não HER e o triplo positivo, que é o melhor prognóstico. Então, vamos tentar ver aí nos testes e a gente tira as dúvidas. O estadiamento patológico do tumor invasivo T1-PT, quer dizer, então, do ponto de vista anatopatológico, sempre você coloca um pezinho na frente, né? Se a paciente fizer quimioterapia, hormônio antes do tratamento, vai colocar um Y, aí fica YPT, o YPT, né? E apresenta quantas subdivisões, né? Então, normalmente, são 4 subdivisões que você tem. Você tem o T1A, você tem o T1B, o T1C e o T1D. O T1A é aquele microinvasivo, até 1 milímetro de invasão. O T1B, você tem de 0,1 a 0,5 centímetros. O T1B você tem de 0,5 a 1 e o T1C você tem de 1 a 2. Então, aqui a resposta é essa. 4 divisões no estádio 1. Essa questão aí, anterior, a questão 1, caiu no tema 2016. Caiu, então, para você falar quantas subdivisões tinha o estádio 1. Provavelmente alguém está perguntando sobre... Não, então tá certo. O tumor, o segundo, tumor de 2 centímetros com linfonodo móvel, suspeito na axila ipsilateral e nenhuma metástase à distância, é classificada como estádio. Então, nós temos um tumor de 2 centímetros, é um T1. Só que ele tem um linfonodo suspeito, né? Sem metástase. Então, é um T1N1M0. Então, como ele, apesar de ser um tumor de 2 centímetros, está no estádio 1, a axila joga ele para um 2A. Tá? Se ele tivesse 3 centímetros, 2,1 centímetros, já seria um 2B. Então, a resposta é essa. 3. Na classificação TNM do câncer de mama, entende-se por PN1A. Então, é uma classificação que nós estamos vendo que é feita pela anatomia patológica, né? Então, adenopatia axilar não neoplásica, não. Micrometástase axilar, não. Linfonodo impalpável, não. Adenopatia semifixa, não. Metástase 1 a 3 linfonodos. Quando você tem até 3 linfonodos comprometidos, é PN1A, tá? Você tem depois o PN2, que você vai ter de 4 a 9 linfonodos, e você tem o PN3, que vai ser de mais que 9 linfonodos comprometidos, né? 4. Define-se micrometástase linfonodal como sendo a metástase com diâmetro em milímetros inferior e superior a. Quer dizer, inferior é 0,2 e superior é 2 milímetros. Então, quando você tem uma metástase no linfonodo entre 0,1 e 2, você chama isso de micrometástase. Abaixo de 0,2 são células tumorais isoladas e acima de 2 é macrometástase. Esse teste caiu no tema em 2005 e no tema em 2018. Caíram já 2 vezes, pelo menos. 5.
câncer de mama de 4 centímetros de diâmetro. Então, você já botou um T2 aí, né? Sem fixação, a pele está íntegra, os linfonodos axilares são suspeitos e sem evidência de metástase. É estadiado como? Então, é estadiado como um T2, N1, M0, tá? Então, lembrar também em relação a estádio, é estádio, não é estadio, né? Às vezes a gente fala, é estadio, não, é estádio. O negócio se refere à medida de campo, como estádio mesmo, né? Então, não é estadio, é estádio que a gente fala, né? É uma medida de campo e não é uma estadio, né? Então, aí a resposta é e esse caso seria o quê? Então, é a próxima pergunta. Você tem um T2N1M0, é um estádio 2B, tá certo? Se não tivesse o linfonodo, seria um 2A. O carcinoma inflamatório da mama, sem metástase à distância, é estadiado como? Quando você tem um carcinoma inflamatório, ele é um T4, existe o T4A, o T4B, o T4C e o T4D. O T4D é reservado para o carcinoma inflamatório, né? Carcinoma inflamatório que tem apenas, então, as características clínicas inflamatórias e tem, por exemplo, axila comprometida ou não, ele entra num estádio que é chamado 3B de bola, né? O oitavo, PT1M, significa, de acordo com a JCC, que o tumor é. Quando você coloca esse M na frente, então PT1B, quer dizer, esse tumor tem entre meio e 1 centímetro, tá? E se você botar esse M na frente, quer dizer que o tumor é multicêntrico ou multifocal, seria até mais indicado, né? E que ele é multicêntrico, né? Então, vamos dizer, 2 nódulos, ou multifocal, sendo que um foco, por exemplo, tem 0,6 e o outro tem 1 centímetro. Você sempre estadia pelo maior. Então, se ele tivesse 1 centímetro, 1, ele já seria um PT1C. Então, são 2 nódulos, né? E você coloca na frente esse M, dizendo, então, de multicentricidade ou multifocalidade. Esse teste 9... ele diz uma paciente submetida a hormonioterapia neoadjuvante com carcinoma invasivo de 1,3 centímetro, ulcerando a pele. Então, se ulcerar a pele, não é só uma infiltraçãozinha da pele. Se ele ulcerar a pele, ele é um T4B de bola. Adjacente, né? Ulcerou a pele, tem um linfonodo com micrometástase, né? Na região infraclavicular, de um total de 14 linfonodos axilares retirados. Como que deve ser descrito esse caso? Então, é um T4B, né? Y, porque ela fez o hormônio antes, né? E é o IP, porque é um estadiamento patológico. Agora, o linfonodo infraclavicular é 3A, o supraclavicular é 3C e mamária interna é 3B. Então, aqui, o estadiamento seria um YT4B, YPN3A. Lembrar, então, que o T4A é quando está infiltrando parede torácica, o T4B é ulcerando a pele ou presença de nódulos satélites na pele. E o T4C é quando tem acometimento da parede torácica e da pele, né?
E o T4D é aquele especial para o carcinoma inflamatório. Questão 10. Tumor mamário de 2 centímetros com linfonodo supraclavicular suspeito é estadiado. Todo linfonodo supraclavicular é estádio 3C. Tá? Então, você tem acometimento de um linfonodo supraclavicular, já é estádio 3C. Lembrando, então, que esse estadiamento do linfonodo supraclavicular, no passado, ele já era considerado como estádio 4. Hoje, é considerado 4 se for um linfonodo da região cervical. Até região supraclavicular ainda é loco regional. Então, é estádio 3C. Presença de agrupamento de células, até 200, nos linfonodos axilares, com menos de 0,2 milímetro. Então, não é nem micrometástase, tá? Pela técnica molecular, é classificado como. Então, essa axila é considerada PN0, MOL, né? Avaliação molecular positiva. Então, tem células isoladas. Tá? Não tem assim um prognóstico de um comprometimento axilar. 12. Linfonodo da mamária interna palpável e suspeito. Dificilmente a gente encontra um quadro desses de linfonodo palpável na mamária interna, mas vamos lá. Linfonodo palpável, né? Linfonodo da mamária interna palpável e suspeito, com a axila clinicamente negativa, nós temos uma classificação, então, como um N2B de bola, tá? N2B bola. O tumor T3N0M0 corresponde ao chamado gigante silencioso. Você está colocando ele como um estádio 2, porque a axila é negativa. Apesar de ele ter mais de 5 centímetros, você coloca ele como um 2B, como se fosse um T2N1. Tem o mesmo valor prognóstico. E é o chamado, então, tumor silencioso, vai? Não deu metástase na axila, o gigante silencioso, né? 14, nós já vimos, né? Considerando a classificação patológica do câncer de mama, o carcinoma ductal, de 0,9, grau histológico 3, invasão angiolinfática, e o sentinela deu 3 milímetros, então, você vai classificar como? Então, tem menos de 1 centímetro, é PT1B, PN1, e você coloca Mi na frente do linfonodo, e ainda entre parênteses coloca a sigla SN, que foi através de linfonodo sentinela essa metástase, né? Então, é uma micrometástase, né? Entre 0,2 e 2 milímetros é uma micrometástase. São classificados como metástases à distância, M1, o comprometimento metastático dos linfonodos abaixo, né? O que é metástase? O que é M1? Cervical contralateral cervical homolateral supraclavicular homolateral não é, ele quer o que está errado, né? Então, supraclavicular é um N3C, não é M1. Mamária interna contralateral é já metástase e axila contralateral também é metástase. Classificado, então, um tumor mamário de 2 centímetros, está fixado no peitoral. Lembrar que fixação no peitoral não muda estadiamento, não é comprometimento de parede torácica. Comprometimento de parede torácica é serrátil, músculo intercostal e a própria costela. Aí é parede torácica.
Aí já é um T4A. Mas fixado no peitoral, não muda o estadiamento, ele continua como um estádio 1. Tá? 17. Paciente com câncer mamário de 1,9 centímetros. Então, nós já vimos que é um PT1C, fixado aos músculos intercostais. Então, aí já mudou a história. Ele é um T4A. A pele é livre, não tem linfonodo axilar e não tem metástase à distância. Só que todo T4 já é um estadio 3. Então, ele é estadiado como um 3B de bola, tá? É um T4A, N0, M0. Questão 18. Está correto em relação ao estadiamento do câncer de mama? Essa é uma questão do tema 2009, né? Os linfonodos intramamários são classificados como axilar. Se você tem um linfonodo dentro da mama comprometido, ele é classificado no nível 1 da axila, é considerado como um linfonodo axilar. Tumor, que é incorreta, né? Tumor de 5 centímetros infiltrando o peitoral e um linfonodo ipsilateral suspeito e sem metástase à distância é estadio 3B. Não, né? Aqui, 5 centímetros seria um T2, está infiltrando o peitoral, não muda, né? E o linfonodo suspeito, então faria com que fosse um estádio T2N1 2B de bola, e não 3B, né? Caso margem de ressecção cirúrgica seja comprometida, a classificação do T fica como TX, não teve como se avaliar a extensão da lesão. Metástase por linfonodo infraclavicular é classificado como N3A, tá certo? E o linfonodo palpável na mamária interna homolateral com axila clinicamente negativa é estadiado como N2B de bola. 19, então aí é o que está incorreto, é a B. 19. Pela classificação TNM, todos os pacientes com câncer de mama localmente avançado, então, essa denominação, vocês vão ouvir assim, o que é um câncer de mama operável? É o estádio 1 e 2. O câncer de mama 3 já é localmente avançado, e o 4 é metastático. Então, nós temos câncer de mama operável, o estádio 1 e 2, né? E o 3 e o 4, 3 já é o estádio 3, né? Localmente avançado, e o 4 é metastático. A tendência para você investigar paciente é que o 2B já seja colocado como localmente avançado, né? Mas o clássico é isso aí que está aí. Então, 3A, 3B e 3C. Esses são classicamente os cânceres chamados de localmente avançados. A média da taxa de comprometimento de linfonodo axilar pela microscopia convencional no T1A lembrando que é de 0,1 a 0,5 centímetros, né? A taxa de comprometimento linfonodal é muito baixa, é de 2 a 5%. Então, é uma taxa bem baixa. 21. Avaliando elementos da classificação TNM, é incorreto afirmar que abaulamento da pele não muda o estadiamento. Perfeito. Na presença de múltiplos tumores simultâneos na mama, o T é determinado com o diâmetro do maior tumor. Tem 2 nódulos lá, um de 3 e um de 1 centímetro. O estadio é 2, né?
é T2, você vai pelo maior. A retração da papila não influencia no estadiamento, né? A retração da mama não influencia, ela reflete uma infiltração do ligamento de Halsted, né? Os ligamentos, aliás, de Cooper, não de Halsted, né? Os ligamentos de Cooper da mama. E o carcinoma inflamatório é sempre estádio 4? Não, né? Ele é um T4D, geralmente é um 3B, a não ser que esteja o linfonodo supraclavicular, ele passa para um 3C. E presença de linfonodo supraclavicular positivo não caracteriza o estádio 4, está correto, né? Tumores T0, TN1, T0 e TN1-MI, M0, né? Esse Mi aí quer dizer que é uma micrometástase, né? Então, o tumor, apesar de ter até 2 centímetros, né? Ele tem uma micrometástase. Então, ele vai ser classificado como um estádio 1B, por causa dessa micrometástase, né? E não 1A. 1A, se não tivesse esse N1-Mi, eles seriam um estádio 1A. Tá? Então, o estádio 1A divide 1A, 1B, dependendo da axila. 23. O estadiamento do câncer de mama é baseado em critérios clínicos e patológicos. O prefixo YTNM, indica casos em que essa classificação foi realizada após quimioterapia neoadjuvante, certo? Hormonioterapia neoadjuvante, radioterapia neoadjuvante. Qualquer tratamento que você fizer antes da cirurgia, depois, quando você recebe esse resultado anatopatológico, vai vir com Y na frente. Ou se você ainda não operou e vai reavaliar a paciente que está fazendo uma químio, você coloca YCT tanto, né? Porque ainda ela não fez a cirurgia. Se botar o pezinho, já é o resultado anatomopatológico. Pela classificação TNM, que estrutura abaixo a fixação do tumor não altera o estadiamento, né? Então, serrátil altera, já vimos, intercostal, costela, parede torácica. O que não altera é o peitoral maior e sua face. Mesmo que infiltrar o peitoral, não muda o estadiamento. Na classificação TNM, as metástases para os linfonodos da cadeia mamária interna depende. A classificação desses linfonodos depende da presença ou ausência de metástase axilar, do método de detecção, da técnica de detecção. Caso seja pelo linfonodo sentinela, ele é colocado como um PN1. No caso de a detecção ser clínica, pela palpação ou por método de imagem, o linfonodo da mamária interna, com a axila negativa, é N2. Se a axila for positiva, ele já vai passar para uma categoria superior, um N3, por exemplo. Essa questão 26 caiu no tema 2015. Ó. De novo, o PT1-MI, quer dizer, microinvasivo, invadiu a membrana basal. Essa invasão é até 1 milímetro, né? Então, até 1 milímetro você coloca como um PT1-MI, microinvasivo, né? Antigamente tinha uma certa confusão que eles botavam um carcinoma mínimo de mama, né? Carcinoma mínimo da mama é aquele que tinha até meio centímetro. Não tem nada a ver com um microinvasivo, que é até 1 milímetro só. 27. Dentre os grupamentos TNM para câncer de mama abaixo enumerado, qual não faz parte do estádio clínico 2, né? O T0N1, sim, né? O T1N1, sim. O T2N0, sim. O TN1, T2N1 é um 2B, ainda é, né? Agora, o T1N1, ele é um estádio 1B, como nós já vimos, né?
T1, N1 com uma micrometástase no linfonodo. 28, carcinoma de mama, com nódulo de 3 centímetros. Então, aí a gente já pensa num T2. Agora, tem edema cutâneo, mas sem nódulos linfáticos axilares, né? Como que você vai estadiar isso aí? Ela tem um edema cutâneo já. Então, isso aí já é um T4B de bola, né? Ela não tem a característica de hiperemia que se caracterizaria um T4D de dado, né? Mas também nas alternativas você não tem aqui como colocar como um T4 dado, porque tem T2, T3, T3, T4A e T4B. Então, aqui caracteriza um estádio 3B, né? T4BN0MX. O 29 é carcinoma intraductal puro, então CDIS. E o PAGET, sem massa palpável, são classificados, respectivamente, como estádio 0, né? Então, é 0, né? 0 e 0. Tem duas respostas aí, 0 e 0, tá? Então, é 0, não é 0 e 1, não é 1 e 0, não é 1 e 2, e nem é... Tem duas vezes aí o 0 e 0, né? Uma questão do tema mais recente, né? Qual a lesão que foi excluída da 8ª edição do TNM 2018? PAGET não, carcinoma micropapilar continua, o lobular in situ, né? O lobular in situ foi excluído, né? Atipia epitelial plana não é câncer, não era como classificada como carcinoma, não tem nada a ver. Então a resposta aí é que foi um carcinoma lobular in situ. Isso é uma questão do tema aí 2019, né? A 31, carcinoma de mama que invade o serrátil, então parede torácica, linfonodo metastático na cadeia mamária interna, homolateral, palpável agora. Então, você tem mamária interna palpável, mas com a axila clinicamente negativa. Então, não tem metástase à distância, M0, né? Então, você tem um T4A, um N2B de bola, porque a axila é negativa, e você tem um M0, porque não tem metástase, então isso caracteriza um estádio 3B. Segundo a 8ª edição TNM, 2018, a JCC, os critérios que foram incorporados no estadiamento incluem o grau tumoral, então inclui o grau histológico 1, 2 e 3, expressão do HER2, receptor de estrógeno e progesterona, e o KI67 não foi incluído. Agora, o teste genômico do tumor também foi incluído. Isso é uma questão do tema 2018, 18, e é o KI67 que não foi incluído, né? Lembrar que o grau histológico só se aplica para tumor invasivo. Tumor in situ é grau nuclear. Você faz carcinoma ductal in situ, é grau nuclear e não grau histológico, né? Questão 33 é uma questão do tema de 2014. A paciente com diagnóstico de carcinoma invasor não especial, 2,2 centímetros. Então, vamos lá, T2. Axila clinicamente negativa, N0. E pesquisa de células tumorais circulantes positivas, né? Exames de estadiamento da paciente foram normais, né? Então, você não vai
colocar que isso aí seja um estádio 4, né? Essa paciente aí, ela tem o quê? Ela tem uma pesquisa, né? O M dela, molecular, né? Positivo, essas células tumorais circulantes. Lembre que nem todas as células tumorais circulantes vão se implantar e vão desenvolver uma metástase, mas é um fator prognóstico mais adverso, tem uma chance dessa célula se implantar. Isso aí caiu no tema 2014. 34. Não é classificado como estádio 0. Não é estádio 0. Um carcinoma intracístico, nós já vimos que o cisto é uma dilatação do ducto, ele está dentro, não invadiu membrana basal. Então, ele é in situ. O carcinoma intraductal forma comedo está dentro do ducto. O Paget sem tumor in situ ou invasivo é in situ. Agora, o Paget que está associado a tumor, já não, né? Então, aqui, estádio 0, Paget associado a tumor, não é correto, né? Ele quer a alternativa aí, não é classificado como estádio 0. É o Paget associado a tumor. 35. O linfonodo axilar inflamatório palpável, não metastático, é classificado como questão do tema 2009. Quer dizer, você palpa um linfonodo, mas ele é móvel, ele não é suspeito, você classifica ele, apesar de ser palpável, como N0. Antigamente, o estadiamento era assim. Quando você achava que ele não era suspeito, você botava N1A, quando era suspeito, você botava N1B, aí tiraram isso aí, e se ele for palpável e não suspeito, ele é considerado N0. 36. Paciente com 40 anos apresenta nódulo no quadrante supermediano esquerdo, 3 centímetros. Linfonodo axilar ipsilateral coalescente. Coalescente já é N2. E infraclavicular esquerdo palpável e endurecido. Então, você já tem um N3A, tá certo? Então, é um T2 N3A, porque o infraclavicular já supera o N2 axilar, né? Então, você já está diante de um estádio 3C, tá? Estadiamento de linfonodo supra-infraclavicular já é estádio 3C. 37. Que exames de rastreamento, estadiamento pré-cirúrgico está indicado para uma paciente assintomática com câncer de mama T2N0M0. Quer dizer, o que você pede como exame? Isso aí caiu uma questão do tema, né? Então, é uma paciente que está no estádio 2A. Você não tem indicação para fazer cintilografia, não tem indicação para fazer rastreamento nessa paciente. Ela é um estádio inicial de câncer, né? E ela está sujeita a uma cirurgia de upfront, a não ser que ela entre nos critérios de HER2, triplo negativo. Então, não tem indicação nenhuma de rastreamento dentro de um carcinoma mamário que não seja desse tipo triplo negativo ou HER2, tá? 38. É uma questão do tema 2011. A paciente tem um carcinoma de meio centímetro. Meio centímetro, então, é T1A. Infiltrou a pele já e deu metástase no linfonodo para a axila e na fossa infraclavicular, homolateral. Qual que é o estadiamento clínico da JCC? Não mudou muito do que seria em 2011, caiu esse teste, e agora com a classificação de 2018, né? Você teria o quê? Um T4B de bola, né?
o seroapele, N3A, infraclavicular, M0, né? Então, é um estadio 3C. Toda vez que você tem, então, linfonodo supra, infraclavicular, você já joga no estádio 3C. 39. Os carcinomas bilaterais e simultâneos da mama devem ser classificados, né? Eles são, então, bilaterais, né, nas duas mamas, simultâneo, né? Você vai classificar cada um em cada mama, né? E pelo tamanho do maior, né? De modo independente, clinicamente e por método de imagem. Método de imagem, o ultrassom, ele te dá uma medida geralmente menor do que é o tamanho, né? Porque ele não mede aquela infiltração em volta, quando tem aquele infiltração em volta das margens espiculadas, né? E a mamografia também ela não te dá o tamanho exato. Clinicamente, sempre essa palpação vai ser maior. Se tivesse que falar qual o método de imagem que melhor mede o tamanho do tumor, seria a ressonância magnética. Então, 39, a resposta é C de casa. 40. Em relação ao estadiamento do carcinoma de mama, é falso afirmar. Então, ele quer errada. Quando usamos a classificação PT, o tamanho do tumor é a medida do componente invasor. Tá certo. A doença de Pecht sem tumor é um TIS, né? Tumor in situ. O R representa tumor residual após o tratamento. RX não pode ser avaliado. R0 quer dizer não, ausência de tumor residual. R1, tumor residual microscópico. E R2, quando ficou tumor residual macroscópico. O G representa a gradação histopatológica, tá? O grau histológico, né? E G1 é indiferenciado? Não, o G1 é o mais bem diferenciado. Aqui está invertido. O G3 é que é indiferenciado, né? 41. São técnicas que podem ser utilizadas para identificar células malignas no linfonodo. A histologia convencional, né? Você pode utilizar a imunohistoquímica, né? E você pode utilizar a técnica de PCR, a técnica molecular. Todas essas técnicas para você identificar células malignas. Agora, o importante não é identificar meia dúzia de células no linfonodo, não tem valor, né? Você deve identificar pelo HE, né? Se tiver entre 0,2 e de 0,2 a 2 milímetros, você vai ter uma micrometástase e acima disso é uma macrometástase. 43. Pelo estadiamento da AJCC, o estádio 1 compreende. Nós já vimos aquela pergunta primeira que caiu no tema. São 4, né, divisões. T1 MIC até 0,1 centímetro. T1A, de 0,1 a 0,5. De 0,5 a 1, T1B. E o T1C é entre 1 e 2 centímetros, todas corretas. Então, são 4 divisões que nós temos no estádio 1, né? No T1, né? Os linfonodos axilares ipsilaterais fixados um nos outros e a outras estruturas, quer dizer, eles são classificados como N2A, né? Se você tem linfonodo axilar ipsilateral fixado um aos outros, eles são classificados como N2A. Estadiamento clínico, né? O estadiamento do câncer de mama é determinado por tamanho do tumor, extensão local para a parede torácica ou pele, número e localização dos linfonodos envolvidos, metástase em outras áreas do corpo e todas as características acima. Então, é o estadiamento TNM.
45. Uma paciente de um tumor de 6 centímetros. Então, vamos lá classificar essa paciente. 6 centímetros, infiltrou a parede torácica, então já é um T3, né? A, né? T3A, porque infiltrou a parede torácica. Tem um linfonodo único na axila, então seria um N1, só que ela tem um linfonodo supraclavicular palpável, então já é um N3C. O supraclavicular é N3C. Agora, não tem metástase à distância. Qual que é o estadiamento? Então, essa paciente ela vai entrar no estadiamento T4A, N3C, M0, que seria um estádio, né? É a próxima pergunta, e seria o estádio, então, é outra paciente, mas vai cair no estádio 3C, tá? O paciente tem 37 anos, um nódulo na mama esquerda há 1 ano. Exame físico, tumor de 3 centímetros, no quadrante supralateral esquerdo, sugestivo de malignidade. Ulcerou a pele, então T4B, não é mais um T2, tá? Linfonodo axilar ipsilateral coalescente, já é um N2, mas tem linfonodo supraclavicular, então já é um N3C. Então, não tem metástase à distância, ela é um estádio clínico 3C, que seria o mesmo do caso anterior lá, né? Só que lá era um T4A, aqui é um T4B, né? De bola. 47. Essa é uma questão do tema de 2012. É uma paciente de 55 anos com mama de volume médio, tumor de 5 centímetros. Então, vamos lá. Por enquanto, é um T2. Infiltrou o músculo grande peitoral. E daí? Não muda nada, é um T2. Linfonodo cervical negativo e axilar e supraclavicular positivo. Pronto, já é um N3C. A biópsia de fragmento veio como um CDI, grau 2, receptor negativo, um CERB-B2, 3 cruz em 3, um KI67 de 30%, punções aspirativas do linfonodo supraclavicular e axilar confirmou positividade, né? Então, não tem queixa de doença sistêmica. O T dela ficou como um T2, porque não tinha nada de infiltração de estruturas aí, nem pele, nem parede torácica. Ficou como um N2, aliás, um N3C, né, por causa da supraclavicular, e M0. Então, o estádio clínico 3C. Isso é uma questão do tema 2012. Mais uma que caiu, então, sobre esse mesmo caso. Que exame que você indicaria para essa paciente? Então, todo estadiamento 3, você tem que fazer rastreamento. Você tem que fazer rastreamento para ver se é 3 mesmo, se é 4, né? Então, os exames indicados para rastreamento no estádio 3 assim, são tomografia de tórax, tomografia de abdômen e cintilografia óssea, né? Então, esses são os exames recomendados. Aí, assim, tem gente que não é o padrão indicado, mas você tem um triplo negativo, você tem um HER2, alguns indicam tomo de cérebro, mas ela não faz parte do estadiamento de rotina para o geral, para os casos do estádio 3, né? Não tem essas indicações aí de enzimas hepáticas, cintilografia, nada. O caso vai ser tratado clinicamente por esse rastreamento aí. 49. É uma questão também do tema 2012. Ó. Caíram 3 questões no tema 2012. Com as informações que você possui acima, esse tumor tem maior possibilidade de ser. Quer dizer, nós vimos que ele tinha o HER2, 3 cruzes, né? Então, o HER2, 3 cruzes,
é um HER2 positivo, né? Não é luminal, não é basal-like, ela não tinha receptor, né? Se tivesse receptor e HER2, seria um luminal B de bola. Então, mais um caso clínico que vai para responder 3 questões aí. Essa é do questão do tema 2013. O paciente tem 40 anos, mama média, nódulo na mama esquerda há 2 meses, sem outras queixas. Essa é a história. No exame clínico, nódulo duro irregular, 5 centímetros. 5 centímetros é um PT2, é um T2, né? Na transição dos quadrantes inferior, linfonodo cervical, clavicular e axilar negativo. Na mamografia, esse nódulo irregular, 5 centímetros. Fez uma biópsia com agulha grossa, guiada pela ultrassom, e que marcou com um clipe metálico esse tumor. O diagnóstico foi carcinoma invasivo do tipo não especial, grau histológico 3, né? E imunohistoquímica com receptor de estrógeno positivo, progesterona negativo, HER2 positivo, 3 cruz em 3, e um KI67, ó, de 80%, né? Isso é uma taxa de alto crescimento, né? Então, essa paciente vai ser estadiada, aquele quer saber qual o estádio clínico dela. Nós chegamos à conclusão que ela era um T2, N0, M0, né? Não tinha, né? Na biópsia não tinha nada nos linfonodos, né? Então, T2N0. Segundo as orientações atuais da AJCC, quais exames você solicitaria para rastreamento de metástase dessa paciente? Ó, a mesma coisa que ele já perguntou no outro teste. PET-CT, isso aí é para o Olimpo aí da medicina, mas normalmente um estádio 2A você não rastreia com PET-CT. Cintilografia, raio-x de tórax. Raio-x de tórax pode ser como pré-operatório, né? Mas não como rastreamento. Cintilografia óssea, tomo. Quer dizer, aí a resposta era nenhum. Nenhum desses exames estaria indicado para rastreamento, né? Uma vez, das jornadas, perguntaram para um oncologista famoso se ele pediria esses exames, apesar de a ASCO, por exemplo, não recomendar, ele disse que pediria porque senão o outro colega vai pedir. Então, não tem indicação para fazer, mas tem esses aspectos aí. Devido à dificuldade de conseguir um bom resultado estético com cirurgia conservadora, você indicou o quimio-nel, muito bem indicado, estádio 3, né, para reduzir o tumor e ver se você faz cirurgia conservadora. Que droga você usaria para tratamento visando a melhor resposta? Quer dizer, aí as drogas é o tal do AC, né, antracíclico com ciclofosfamida, taxano e o trastuzumab, né? Você poderia falar, e o pertuzumab? O pertuzumab também estaria indicado nesse caso, porque o tumor tem mais de 2 centímetros, né? Era um tumor de 5 centímetros, né? Apesar da axila ser negativa, acima de 2 centímetros, você tem indicação para fazer o duplo bloqueio, usar trastuzumab com pertuzumab, mais o AC com taxano na neoadjuvância, né? Num estádio que seria esse aqui. É uma questão disso aqui, é do 2013. Ainda não tinha essa indicação de pertuzumab, aí, duplo bloqueio para neoadjuvância, né? Então, antracíclico, ciclofosfamida, taxano, trastuzumab. Hoje você botaria o pertuzumab também. Aí a paciente apresentou uma resposta clínica imaginológica completa. Qual o melhor tratamento local? Quadrantectomia, tendo como referência o tratamento inicial, lembra que ficou um clipe lá, né? Linfadenectomia axilar
e radioterapia. Poderia fazer o linfonodo sentinela, já que ela teve uma resposta clínica, vocês tiveram aula hoje. Poderia fazer, desde que você usasse uma técnica de dupla marcação, que você obtivesse pelo menos 3 linfonodos negativos, você poderia não fazer a linfadenectomia axilar. Nesse caso aqui. Então, isso aqui é uma questão de 2013, então a resposta aqui ficou cirurgia conservadora, como referência o CLIP. Tem aqui BLS pela técnica combinada e radioterapia. Não tinha visto a alternativa B, é a que está mais correta aí. Tá? Você faz o sentinela, então, com azul e com tecnésio. Obtendo 3 linfonodos livres, você tem uma segurança de não esvaziar essa axila. No estadiamento da AJCC 2010, o PN3A significa, quer dizer, estadiamento atual também é a mesma coisa, não mudou aí, né? Então, isso aí é uma questão, deixa eu ver, 54, né? São linfonodos infraclaviculares positivos, né? Ou mais de 10 linfonodos. Lembra lá da classificação dos linfonodos, né? PN1, você tem até 3 linfonodos. PN2, você tem até mais que 3, 4 a 9, e PN3 mais que 10, né? Então, aqui é infraclavicular positivo ou mais que 10 linfonodos. Esse PN3A, segundo a classificação da JCC, não só 2010, mas atual também. 55. É uma questão do tema 2016. Em relação ao estadiamento do câncer de mama, marque a correta. Microcalcificações agrupada, com 1,5 centímetro, axila clinicamente negativa e biópsia com agulha, que deu hiperplasia ductal atípica, é classificada como um TIS? Não, né? Hiperplasia ductal atípica não é carcinoma in situ. B, nódulo palpável, 4,8. Mamografia e ultrassom, o nódulo tinha só 1,2 centímetro. A biópsia palpou alguma coisa com 4,8, mas pela medida da mamografia e do ultrassom, o nódulo tinha 1,2 centímetro. A biópsia deu um carcinoma invasivo, sem outra especificação, grau 2, e axila com linfonodo palpável de volume aumentado e ultrassom e PAF deram normais. Você, então, investigou essa axila. Então, como que ficou o seu estadiamento? Seria aí CT1, né? Porque é 1,2 centímetros, CN0, estádio clínico 1. Essa é a resposta correta desse teste. (56) É uma questão do tema de 2019, agora mais jovem, já uma questão mais recente, já com esse estadiamento da JCC, qual das alternativas, 2018, né? Qual das alternativas abaixo é verdadeira, né? O carcinoma lobular in situ é denominado como neoplasia in situ. Não, saiu do estadiamento, né? Não é mais um PTI-S como era antes. Lesões dérmicas sem presença de ulceração ou nodulação ou edema na pele é classificada como T4B? Não, T4B tem que ser o podorange ou nódulos satélites, aqueles nódulos por implante na pele, né? Então está errado. Classificação PM0 não é válida. Todos os casos devem ser CM0 ou CM1.
E se CM1 é confirmado microscopicamente, né, por anátomo patológico, você põe PM1. Então, não existe essa classificação, né, PM0, tá? Então, aí, essa alternativa está correta. Na classificação pós-terapia neoadjuvante, o tamanho tumoral YPT leva-se em consideração o maior foco residual tumoral e o tecido fibrótico em volta. Não, né? O tecido fibrótico não vai medir. Fatores biomoleculares, como receptor hormonal, não são levados em consideração no TNM. Entrou no novo estadiamento, né? Então, está errado e só ficou mesmo a alternativa C aí como alternativa correta. Mais um do tema 2019. O estadiamento patológico PN1A significa micrometástase. Não, metástase em 1 a 3 linfonodos, sendo que pelo menos um tem que ser uma macrometástase, né? Então, para você colocar como um PN1A, se fosse um linfonodo com micrometástase, você ia colocar PN1A-MI, né? Então, aqui a resposta certa é metástase 1 a 3, com pelo menos um que tem uma metástase maior que 2 milímetros, que é uma chamada macrometástase. As principais mudanças no estadiamento TNM 2018, né, que é a 8ª edição, foi 3 grupos de estadiamento, né? Você tem o estadiamento anatômico, né? Você vai fazer o TNM, o prognóstico clínico, que você vai pegar o anatômico, TNM vai incluir receptor hormonal, grau histológico, HER2, né? E o estadiamento prognóstico patológico, que você vai incluir tudo isso, mais as plataformas genéticas, né? Então, aí, todas estão corretas. 59, em 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor a 8ª classificação, TNM, a JCC, sobre estadiamento. Está incorreto, né? Então, esse teste acho que está perdido aí. 59, não tem nada. Não sei que o Marcelo colocou esse negócio aí. Esse teste aí não existe aí, vai. A forma micropapilar está associada à doença. Isso é do capítulo de carcinoma in situ, tá? Nós já vimos lá no capítulo anterior, esse teste aí entrou de gaiato aí nessa questão 59. A 59, vamos ver se está certo. E não saiu a 59 aí. A verdadeira não saiu. Mas, para vocês terem ideia, a pergunta era a seguinte. Na apostila vocês têm aí, ó, tema 2018, ele quer a incorreta sobre o estadiamento. Está incorreto. Novo TNM incorpora fator biológico, criando estadiamento prognóstico. Perfeito. Com o novo TNM, temos diversas curvas de sobrevida agrupadas de acordo com o imunofenótipo, grau e o grau histológico, né? Certo? O grupo de melhor prognóstico, tendo como base pacientes que fizeram químio, trastuzumab e hormônio, é o de pacientes triplo positivas, como nós vimos lá, tem os 3 tratamentos, né? Seguido dos grupos não HER, né? Os luminais, os HER enriquecido, né? E, por último, o triplo negativo. D, a inclusão de paciente de painéis de múltiplos genes, quando disponíveis, trazem informações relevantes sobre o prognóstico. Entretanto, não induzem modificações no estadiamento, né? Aqui está errado, né? Não é painel genético, né?
Nós estamos aqui plataformas microarrays, estudos genéticos sobre coisa e não painel genético. O Oncotype DX score de recorrência de 21 genes para pacientes com receptor positivo, HER2 negativo e sem metástase nos linfonodos, que tem score abaixo de 11, independente do tamanho, coloca o paciente na mesma categoria prognóstica do PT1A e PT1B. Então, você tem um tumor de 2,5, 3 centímetros, e essa paciente tem um risco score aí de 10, de 9, de 8, né, pelo TAYLOR-X. Essa paciente ela vai corresponder, do ponto de vista prognóstico, a uma paciente que tem um tumor até de meio centímetro ou até 1 centímetro de tamanho, mesmo prognóstico dessa paciente. Então, ele consegue rebaixar essa paciente para uma situação de melhor prognóstico. A 60, será que também saiu errado aqui? Também. Marcelo que fez esse aqui e acabou, acho que, incluindo alguma coisa aqui que não tinha nada a ver. Não, 60 está certo, professor. Como? Está certo aí? Sim. Porque... Ah, não, tá certo, desculpa. É tema 2018. É que eu comecei a ler de novo carcinoma in situ, mas aí é o carcinoma lobular in situ. Ele quer a correta, né? Essa é do tema 2018. O carcinoma lobular in situ é classificado como um TIS, não é mais, né? É neoplasia benigna. O estadiamento prognóstico patológico não deve ser aplicado em pacientes que fizeram quimio-neo. Então, você não vai fazer painel genético para essa paciente, né? Estadiamento prognóstico clínico contempla a assinatura genômica do tumor. Não. Então, o que está certo é a B, né? E na presença de tumor multifocal, você não soma, né, os tamanhos do tumor e não utilizam-se outros testes genômicos além do Oncotype. É verdade, no início era assim, hoje a JCC já permite que o MamaPrint, o PAN50 sejam utilizados. Então, essas outras plataformas genéticas, né? Então, aí a resposta que está correta mesmo é a resposta B de bola, tá? E tem essas duas questõezinhas aí, né? Descreva os achados clínicos de um carcinoma de mama estádio PT1C, N3C, M0. Veja que eles gostam do tal do N3, né? N3A, N3C, né? E achado histológico dos linfonodos, como que seria esse estadiado como PN1C, né? Então, T1C é um tumor de 1 a 2 centímetros, né? Então, um tumor de 1 a 2 centímetros, linfonodo supraclavicular, né? Ou 1 a 3 linfonodos axilares, né? Quer dizer, N3C, mais mamária interna positiva. Então, esse aí seria esse achado aí, né? Aí também faltou alguma coisa. Mamária interna, deixa eu ver o que mais faltou aqui. Axilares, mamária interna, a mamária interna detectada pelo linfonodo sentinela, microscopicamente, mas não clinicamente. Então, faltou que esse linfonodo sentinela foram detectados tanto na axila como na mamária interna pelo linfonodo sentinela e não clinicamente. Então, esse aí seria esse T1C, N3CM0.
qual o estadiamento TNM do tumor oculto da mama. Então, o tumor oculto da mama é aquele que você acha geralmente através de uma metástase na axila e você não encontra nada na mama. O exame que você sempre indica para afastar a lesão na mama, no caso, é a ressonância magnética, que é o padrão ouro, né? Ontem mesmo nós tivemos um caso que passou no ambulatório, que ela tinha um linfonodo na axila de uns 4 centímetros, funcionado, e também tinha, com malignidade, tinha um tumor de tireoide, né? Ficou de a gente descartar que fosse metástase da tireoide, e no exame de mamografia não tinha nada, no ultrassom não tinha nada, e na ressonância eles acharam uma lesão espiculada de 1,6 centímetros, quer dizer, então um birra de 5 pela ressonância, então deixou de ser um carcinoma oculto da mama, né? Ele é um carcinoma estádio 3 da mama, porque ele tem um PT1C, PT1 não, T1C, N2, né? Então, a ressonância aí é fundamental, né? Mas pode ser, então, um T0, N1, ou N2, ou N3, né? O N pode ser 1, 2 ou 3, né? Ou pode ser um T0 e qualquer M1 que possa ser também de origem da mama, né? E você não tem nada na mama, né? Você tem uma metástase e tem um T0 na mama. E pode ter um N qualquer e um M1 você pode considerar como um tumor oculto da mama. Então, é esse aí o capítulo que nós tínhamos para discutir. Vamos, então, dar uns minutinhos aí para tomar um pouquinho de água e colocar o próximo capítulo, que são os fatores prognósticos.